Boa tarde, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de didática. E o tema da aula de hoje é procedimentos de ensino na didática. Inicialmente, vamos contextualizar o que se trata o termo procedimento de ensino na didática. O procedimento de ensino na didática é uma escolha do professor, porém, ele deve levar em consideração que existem vários alunos na sala de aula, por consequência, vários aprendizes, e cada um deles aprende de uma maneira diferente e tem os seus ritmos próprios. Na mesma sala de aula, pode haver alunos que sejam mais participantes, que aprendam a pensar e expor as suas reflexões. Outros alunos são apenas ouvintes, que não expressam os seus pensamentos no processo de construção do conhecimento, e já outros que constroem seus conhecimentos com o grupo classe, com troca de experiências e respeitando os colegas. E qual então a importância da formação pedagógica do professor? O professor, através da sua formação, ele buscará novas formas de ensinar de modo variado, porque ele vai ter a consciência de que numa mesma sala de aula há vários aprendizes, cada qual com as suas características individuais. Já o professor sem formação pedagógica, que nunca refletiu sobre como deve ensinar seus alunos, com certeza se baseará nas lembranças das aulas que teve no seu passado, que na maioria das vezes terão sido apenas aulas expositivas, sem a participação dos alunos ou os famosos seminários, em que são formados grupos em sala de aula e cada qual apresenta um tema definido pelo professor, que são metodologias muito ultrapassadas para o perfil atual do aluno. Então, vamos fazer uma reflexão, né? Nós temos sempre que pensar a maneira como ensinamos. Afinal, enquanto fazemos isso, estamos formando pessoas e temos que ajudá-las a serem mais críticas e participativas. O conhecimento só faz sentido se ele proporcionar ao aluno a compreensão, o usufruto e a transformação da realidade em que vive. O conhecimento não é transferido ou depositado pelo outro, mas sim construído pelo sujeito na sua relação com os outros e com o mundo. E o professor, ele não pode ser apenas um transmissor de conhecimento, mas sim um mediador da construção do conhecimento do aluno. Mesmo porque este já traz para a sala de aula o seu conhecimento, e o professor deve respeitar e considerar a leitura do mundo deles. Ora, ensinar é uma tarefa que exige do professor uma mudança de postura, sem perder a sua autoridade em sala de aula, porque ele deve admitir que não é o único detentor do conhecimento. Nos dias de hoje, com o excesso da informação a que os alunos têm acesso, temos que rever o nosso modo de ensinar. Há uma variedade de procedimentos de ensino que possam ser adaptados para uma sala de aula. Não é possível acreditar que exista o melhor procedimento. Cada procedimento deve ser selecionado em função dos objetivos e conteúdos de ensino que o professor pretende realizar, considerando especificamente o grupo de alunos com quem ele trabalha e o momento do processo de ensino e aprendizagem que está desenvolvendo. Então, mediante essa contextualização, vamos agora entender o que são os procedimentos de ensino, né? Então, o primeiro procedimento de ensino, um procedimento que é muito utilizado, a apresentação em grupo, né? Utilizados nas situações em que o professor e aluno ainda não se conhecem, em geral, no início de um ano letivo ou de uma nova disciplina. Na educação à distância, quando da mesma forma que na educação presencial, a necessidade dos participantes se conhecerem e juntos constituírem um grupo de trabalho. Se como professores temos que incentivar o desenvolvimento integral dos alunos, ajudá-los
a se conhecer ao nosso papel, muitas vezes a gente também escuta os estudantes que alguns de seus professores universitários dizem que aquele que faz uma dinâmica de apresentação na primeira aula é porque quer fazer um famoso embromation, né? E não é bem assim. Por quê? Porque esse primeiro contato, essa primeira apresentação faz parte de uma formação pedagógica. A segunda, apresentação de ideias. Para iniciar um novo tema de estudo, muitas vezes o professor tem a necessidade de realizar um inventário dos conhecimentos anteriores disponíveis entre os alunos. Em algumas situações é importante explicitar essa informação para que ele possa fazer um diagnóstico, a compreensão superficial ou eventualmente preconceituosa dos conceitos a serem trabalhados, muitas vezes assumidos de modo inquestionável. A apresentação de ideias é um modo do professor diagnosticar o conhecimento prévio dos alunos sobre um novo tema que irá estudar. Existem algumas formas de realizar. Através do brainstorming, né, que se a gente for traduzir o termo é uma tempestade de ideias, através da redação de conceitos ou através da construção de cartazes em grupos. A terceira ideia é a aula expositiva. Com certeza é o procedimento que é mais adotado nas salas de universidades pelos professores e muitas vezes será o único modo de ensino fornecido. Né? A aula expositiva baseia-se na apresentação oral de um tema pelo professor, que pode contar com maior ou menor participação dos alunos, dependendo da proposta e dos objetivos do ensino. Além disso, a aula expositiva pode ser apoiada em recursos de ensino, como esquemas, gráficos, sinopses, anotação no quadro de giz, em cartazes, transparências, entre outros. Ressalto que a aula expositiva é essencial para a apresentação de um novo conteúdo ou para um fechamento de tema, mas é importante que ela seja interativa, dialogada, havendo a participação dos alunos nesse processo. Há ainda um cuidado que o professor deve ter com o tempo de duração dessa aula, que não deve ultrapassar 20 minutos de exposição contínua, para que não fique muito cansativo para os alunos. Imagine que há professores que falam ininterruptamente por mais de 1 hora. Então, vale a pena questionar-se. A quarta ideia são os debates. Então, o professor deve selecionar um tema para ser debatido em sala de aula, combinando as regras para que esse procedimento flutue de forma produtiva. Por exemplo, levantar a mão para falar, expressar-se com clareza, respeitar as opiniões diversas. A quinta ideia é o ensino com pesquisa, que o ensino com pesquisa exige tempo, em torno de um bimestre de trabalho, pois os alunos precisarão fazer suas pesquisas e apresentá-las em sala de aula. O interessante é que o professor use 1 ou 2 aulas para fazer orientação sobre a metodologia desse trabalho e explicar o relatório que os alunos deverão fazer, definindo se será uma pesquisa bibliográfica ou de campo e estipulando a data de apresentação para cada grupo. Enquanto os alunos vão trabalhando fora do momento de aula, o professor pode dar continuidade aos conteúdos do seu plano de ensino, sentindo necessidade de reservar a cada aula 15 minutos para fazer ajustes das tarefas nos grupos. A sexta ideia é o estudo de caso, que leva os alunos a analisar uma situação que pode ser real ou fictícia, buscando soluções, o que levará a retomar e aplicar os conhecimentos aprendidos em sala de aula. O estudo de caso se apoia na apresentação aos alunos de uma situação real ou simulada, relatada ao tema em estudo, para análise e encaminhamento de uma solução. Corresponde ao método de trabalho no qual os alunos têm a oportunidade de aplicar conhecimentos teóricos às situações práticas. A situação pode ser trazida aos alunos pelo professor na forma de uma notícia de jornal, uma revista, um filme, um relato descritivo,
através de um recorte de um estudo científico e assim sucessivamente. A sétima ideia é o estudo dirigido. Como o nome indica, é um procedimento de ensino por meio do qual o aluno executa um trabalho proposto e orientado pelo professor, de preferência que seja feito em sala de aula, apoiado na leitura de um texto, artigo ou um capítulo de um livro e em um roteiro de estudos previamente elaborado pelo professor. O aluno trabalha ativamente, realizando leitura, interpretação do texto, análise e comparações, sínteses e avaliações. A necessidade do professor elaborar um roteiro de estudo para a vivência desse procedimento, que pode ser semelhante a um questionário com perguntas, não deixa de ser uma forma de levar os alunos a ler o texto que o professor indicou para a aula, pois essa é uma das grandes dificuldades para o professor. Segundo o pesquisador Carlini, em 2008, existem algumas alternativas a fim de que os alunos leiam os textos e que os professores solicitem, que podem ser uma leitura individualizada, essa leitura pode ser em sala de aula, apoiada com o roteiro do estudo dirigido elaborado pelo professor, ou uma leitura dinâmica, quando o professor seleciona previamente frases, parágrafos do texto do estudo e distribui para o aluno para uma pequena troca de ideias em duplas e solicita a leitura e a apresentação dos comentários aos grupos classe. Assim, o professor consegue coordenar a apresentação dos grupos classes e organizar o fechamento das discussões. A oitava ideia são os seminários, que é um procedimento mais conhecido entre os alunos do ensino superior, pois é o que eles vivenciam, mas infelizmente é o menos compreendido por parte deles e até dos próprios professores. Seminário não é uma aula expositiva dada pelos alunos, e muito menos um jogral realizado em grupo. Esse procedimento distingue-se daquelas práticas usualmente conhecidas por essa dominação, em que, em primeiro lugar, pelo processo de investigação do tema, que é o mesmo para todos os grupos, e realiza-se por meio de pesquisa, em vez de conhecimentos, fichamentos, resenhas de capítulos. A nona ideia é o GVGO, que é chamado de grupo de verbalização e grupo de observação. É a análise de um tema-problema sobre a coordenação do professor, que divide os estudantes em dois grupos. O primeiro grupo, o GV, que é o grupo de verbalização, e o segundo grupo, o GO, que é o grupo de observação. Essa é uma estratégia aplicada com sucesso ao longo do processo de construção do conhecimento e, nesse caso, requer uma leitura prévia, estudos preliminares e um contato inicial com o tema proposto pelo professor. Forma-se dois círculos concêntricos, um menor no centro, com uma média de 6 a 7 alunos, e outro maior, que pode ser com o restante da sala. E após a escolha dos alunos, que sentarão no círculo do centro, que é o grupo de verbalização, esse grupo vai debater o tema, que pode ter sido indicado através da leitura prévia. Mais ou menos em torno de 15 minutos será a discussão, enquanto que o círculo maior, que é o grupo de observação, terá a tarefa de observar as discussões e registrar os pontos mais importantes debatidos que lhe chamaram a atenção. E ao término, abre-se um grande grupo, onde o professor, nesse momento, pode intervir sobre o que observou durante a vivência do procedimento e até fazer apontamentos de questões debatidas. E para finalizar, a gente tem o grupo de oposição, que também não deixa de ser uma organização pelo menos de dois grupos, sendo que um deles tem a tarefa de defender a ideia e o outro de atacar a mesma ideia, e no final o professor faz um fechamento. E por aqui eu termino a aula de hoje. Nos encontramos na próxima aula e a atividade avaliativa já está disponível lá na plataforma da faculdade. Nos encontramos em breve. Bye, bye.